Oi, gente! Boa tarde a todos que estão aí assistindo. Essa é a nossa segunda live aqui no CEAS. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. É a nossa segunda live. Hoje nós vamos falar sobre a educação infantil em tempos de pandemia. E já estão entrando. Todo mundo consegue me ouvir? Tá tudo certinho? Bota um ok aí pra mim se vocês estão me ouvindo, por favor. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Ok? Bota assim, ó, um joia. Isso. Tá. Então, hoje é domingo, né? Tem um dia muito bonito lá fora. Um dia que foi preparado por Deus para nós, né? E a gente vem aqui hoje conversar um pouquinho. Eu vou chamar aqui a coordenadora da educação infantil, a Amanda, onde a gente vai debater algumas perguntas, né, que vieram no nosso Instagram, de algumas dúvidas de alguns pais, de algumas pessoas que nos acompanham aqui, que têm filhos na educação infantil. E deixa eu ver se a Amanda já entrou, né? Vou chamar ela aqui, só um minutinho. Vamos lá. Amanda. Vamos lá. Oi. Oi, tá me ouvindo bem? Tô até demais. Calma aí que eu vou diminuir um pouquinho aqui. Todo mundo tá conseguindo ouvir a Amanda, gente? Fala aí, Amanda. Oi, tudo bem? Boa tarde, todo mundo me ouvindo? As pessoas estão entrando. Fala aí, vamos lá. Então vamos lá, Amanda. Eu já falei aqui quando eu abri essa live que o nosso tema é educação infantil, né, em tempos de pandemia, né? Como que a gente deve trabalhar com os nossos filhos, né? Nesse momento que as aulas presenciais não estão sendo feitas e os pais, né, têm que ajudar os seus filhos em casa, principalmente nessa fase da educação infantil, né, que é mais complicado. E aí fizeram algumas perguntas e a gente vai tentar responder. Quem quiser ir deixando as perguntas aí embaixo, pode deixar. Eu só vou deixar marcada, eu vou escrever o tema da live para deixar marcado e as pessoas saberem do que a gente está falando, tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Tem que digitar para gravado. Tempos de pandemia, publicar. Marcar comentário. Aí embaixo tá nosso tema. Todo mundo tá vendo? Muito chique, né? Sim. Aprendi isso. Vamos lá, gente. A primeira pergunta, né, que a gente recebeu muito no começo, assim que a gente começou, né, a gente começou a enviar algumas atividades. A gente está parado, o último dia foi dia 13 de março, né, e a gente desde então está parado, sem aula presencial. E a partir do dia 23 de março, a gente começou a enviar algumas atividades para os pais já fazerem com seus filhos em casa. E Amanda, fala um pouquinho, né, das medidas que foram adotadas pela escola. Nós fizemos várias reuniões, conversamos muito, todos os coordenadores, junto comigo, né, com a direção, para saber quais foram as medidas adotadas pela escola a partir do dia 23 de março. Então, Lu, tá me ouvindo bem? Show.
Boa tarde, pessoal. O que que a escola fez num primeiro momento? Nós enviamos para casa, via WhatsApp, atividades de revisão do conteúdo para que os pais pudessem fazer com as crianças em casa. Atividades essas lúdicas, a maioria em formas de brincadeira, de histórias. Então, assim, uma coisa bem recreativa. Só que nós percebemos que o tempo foi passando e a gente precisava continuar mandando esse conteúdo e não dava para ser só revisão. Então, nós montamos kits para enviar para casa. Um primeiro kit, nós enviamos o material individual de artes, que é lápis de cor, canetinha, que alguns pais não têm em casa. Então, nós separamos esse kit, montamos para eles e também separamos os livros. Então, todos os dias, né, nós enviamos atividades para casa. Indicamos para os pais quais são as páginas, tem uma aula, um vídeo aula para orientar como fazer, dessa forma. Tá, e essas atividades hoje elas estão sendo enviadas por uma plataforma, né, que é onde a maioria das pessoas estão conectadas, né, que é o WhatsApp. E aí fala mais um pouquinho o que a gente fez em relação a isso. Então, nós fizemos lista de transmissão para todas as turmas. E aí, a partir dessa lista de transmissão, a gente envia esse conteúdo. Então, nós também colocamos, nós temos um horário pedagógico que a gente cumpre. Então, se segunda-feira a turma do maternal tem inglês, vai a orientação do conteúdo integrado, mais o material de inglês. E a gente manda tudo pelo WhatsApp, é uma lista de transmissão. É até importante tocar nesse tópico, porque tem alguns pais que não salvaram o número da escola. Então, se não tem o número da escola salvo, não recebe. E a gente manda todos os dias. Então, caso tenha trocado de celular, alguma coisa desse tipo, confere para ver se o número da escola está salvo, para que a gente possa se comunicar a partir daí, tá bem? A gente teve uma mãe essa semana que falou que a partir do dia 7 parou de receber as atividades. E aí mas estava recebendo, qual foi o problema? Aí a gente viu que ela trocou de aparelho, manteve o número, mas não estava salvo o número da escola na agenda. E aí ela passou a não receber novamente. Mesmo com troca de aparelho, tem que ver se está salvo o número da escola, para que vocês possam estar acompanhando, né, recebendo esses envios dessas atividades que a gente está fazendo pelo WhatsApp, pela lista de transmissão. Outra pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí. A gente já tem 36 pessoas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, podem deixar aí. A próxima pergunta que a gente recebeu é assim: tem que realizar todas as atividades que a escola envia com meu filho diariamente? Todas aquelas que a gente envia, às vezes a gente manda 3, 4 atividades. Eu não consigo fazer essas atividades todas. Explica, Amanda, como que os pais ou a pessoa que fica acompanhando a criança em casa, que às vezes a gente sabe que não são os pais, alguns estão trabalhando. Então, como que a pessoa que está com essa criança deve fazer essas atividades? Então, Lu, você me perguntou se tem que fazer. Tem que fazer sim, tem que fazer um esforço. Eu sei que é difícil, eu sei que tem pais que trabalham home office, então tem que conciliar o tempo do trabalho, o trabalho com a criança, mais as coisas de casa que a gente tem para fazer. Mas é importante sim separar esse tempo, tentar ver dentro da dinâmica de cada família, né, o melhor horário para sentar com a criança para fazer essas atividades. A gente entende que num momento, hoje a criança não está muito disposta, essa atividade você não conseguiu terminar. Não tem problema, não precisa gerar um estresse por conta disso. A gente pode fazer no dia seguinte, pode deixar para fazer no fim de semana. O importante é não deixar de fazer. A gente precisa incentivar, né, dar esse suporte. A criança, muitos pais podem questionar, mas o meu filho não fica sentado para fazer atividade. Eles estão cheios de energia, né? Então, a gente precisa fazer o quê? De repente, fazer uma atividade de brincadeira antes, né? Para pular, para brincar. Ah, tia, mas eu não tenho quintal. Pula em casa mesmo, coloca uma música divertida, brinca com a criança, para ela, né, fazer uma atividade
liberar a endorfina, ficar feliz e aí ela vai conseguir, nesse segundo momento, sentar para fazer a atividade. Mas sim, é super importante fazer com as crianças. Tá. E se meu filho não fizer as atividades que foram enviadas pela escola, vai fazer diferença? Então, faz diferença. Vocês já devem perceber que nós estamos enviando conteúdos novos, não são mais revisão. Então, assim, a gente pede para que os pais façam esse esforço de nos ajudar. É claro que o pai, a mãe, o responsável, ou quem fica com a criança, não substitui o professor. A gente sabe disso. E assim, a escola se coloca à disposição para tirar dúvidas. O que o pai, a mãe ou quem faz a atividade com a criança, se tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato com a escola, entrar em contato com a professora. A gente está aqui para se ajudar nesse momento. Eu sei que a didática é diferente, mas a gente precisa, assim, valorizar esse momento e não largar de mão, porque vai fazer diferença. Nós já estamos aí caminhando para 2 meses, né? Então, assim, a gente não sabe quando a gente vai voltar. Então, se eu não fizer atividade nenhuma dentro desse período, vai fazer uma diferença muito grande, sim. Então, a gente precisa estar aqui para se ajudar. Inclusive, o secretário de Educação, essa semana que passou, fez uma live e falou que os pais têm essa responsabilidade também de incentivar a criança, de ajudar para que a gente consiga passar por esse momento, Lu. Então, agora a gente tem que estar cada vez mais unido. É verdade. Os pais que tiverem qualquer dificuldade, a tia mandou uma atividade que o pai não está conseguindo entender, como já aconteceram algumas vezes, que os pais, não estou entendendo, ou é difícil, o que você me fala, me dá uma sugestão. A gente está respondendo sim pelo WhatsApp, que é o nosso meio de comunicação hoje. Então, qualquer pai que tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato para a escola para a gente poder sanar tudo isso para vocês, tá? Tentar ajudar, né? Que é um ajudando o outro. Sim. E aí surgiu outra pergunta que a gente, lá no começo, a gente fez. Nós fizemos 2 kits, né? Primeiro kit e já enviamos o segundo. E aí, no segundo, a gente enviou algumas folhinhas impressas, né? De atividades impressas, porque muitos pais não têm impressora, não tinha impressora em casa, estava com dificuldade de imprimir, enfim. Então, nós preparamos o segundo kit, nós mandamos com bastante folhas impressas. Só que a gente não mandou mais folha impressa em algumas turmas. E aí, um pai perguntou se a gente não vai mandar mais atividade impressa. E aí, Amanda? Então, nesse momento, as turmas do Baby e Maternal não vão receber mais folhinhas, pelo menos por enquanto, Lu. O livro do Baby e do Maternal, ele já é um material bem lúdico, bem artístico, em que a criança trabalha muito a coordenação, né, mais com tintura, com recorte, amassar papel, texturas. Então já é um livro bem dinâmico. Então, para essas turmas, a gente não vai colocar mais o adicional da folhinha, visto que os pais têm essa dificuldade de fazer grande quantidade de exercícios em casa com a criança. Mas para as turmas do pré-1 e pré-2, nós vamos montar outro kit com essas folhinhas impressas. E assim, a gente entende que é difícil fazer com a criança tantas coisas, mas assim, eu preciso que as turmas, principalmente do pré-2, façam o exercício da letrinha, né? É uma turma que ano que vem vai para o primeiro ano. Então, assim, a questão do ano que vem ter a questão da alfabetização. Então, eu preciso que essa criança consiga fazer as letrinhas, que ela reconheça as letrinhas, tanto em caixa alta quanto letra cursiva. E aí nós vamos fazer o reforço a partir das folhinhas, porque o nosso livro, ele não estimula essa parte da questão da letra cursiva. Então, nós vamos trabalhar com folhinhas adicionais. Não tenho data ainda para dizer para os pais, vai segunda-feira na escola. Eu ainda não tenho essa data. Assim que nós estivermos com todo o material impresso, vai ser feita uma notificação via WhatsApp, rede social. A gente vai informar os pais. E só uma coisa que é bom lembrar, que não é para se desesperar, né? Eu não sei ensinar letra cursiva, como é que faz lá certinho?
Então, assim, a gente vai dar passo a passo, a gente vai ensinar a melhor maneira, né, para poder os pais estarem fazendo com seus filhos em casa. Então, não se preocupem, fiquem calmos, fiquem tranquilos, que a gente vai tentar oferecer aí para vocês. Não é só o SEAD que está fazendo isso, que está passando por isso, né, gente? São todas as escolas, principalmente a educação infantil. Eu vou deixar já registrado aqui que a gente tem uma live já na quarta-feira agendada com a tia Beth, que é a professora de alfabetização. Vai ser 6 horas da tarde, ela está aí online, porque a alfabetização tá complicado para a gente. Alfabetizar já é difícil, né? Não é uma coisa fácil, ainda mais distante. Então, assim, a professora está se desdobrando para estar oferecendo essa alfabetização para essas crianças. Então, na quarta-feira, a gente vai estar com ela aqui às 18 horas. Depois a gente vai postar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Próxima pergunta, que foi que uma mãe da educação infantil colocou, o conteúdo que a criança não conseguir acompanhar nessa época que a gente está sem aula presencial, será revisado quando a gente voltar? Então, Lu, inclusive o secretário de Educação já fez essa orientação em que nós vamos fazer uma avaliação. Opa, educação infantil não tem prova, não é prova que nós vamos fazer com as crianças. A professora vai fazer atividades de revisão para verificar o que a criança conseguiu alcançar e quais são as dúvidas, as dificuldades delas. Então, nesse momento de retorno, nós vamos tirar essas dúvidas por folhinhas. Não dá para revisar todo o conteúdo, porque é muita coisa, mas a gente vai fixar a questão dos pontos mais importantes. O que a criança realmente precisa ter de conhecimento de bagagem para que ela possa ir para a próxima série. Então, a gente vai focar nisso e vai fazer essas atividades para avaliar o que cada criança já conseguiu fazer. E isso é muito individual, inclusive em sala de aula, né? A gente lança um conteúdo, tem criança que pega super rápido, tem criança que demora mais um pouquinho, e isso é normal, tá? Isso é até bom falar para os pais também. Não é aquela coisa assim, ah, meu Deus, eu falei com meu filho, a tia fez o vídeo, eu fiz o exercício com ele, mas meu filho não conseguiu aprender, não conseguiu fazer. Não se desespera, vai incentivando, vai tentando, vai fazendo novas atividades com a criança, que ela vai conseguir no tempo dela. E isso é totalmente normal. Acontece na sala de aula também. Então fiquem tranquilos quanto a isso, que às vezes, né, bate aquele desespero. Ah, o meu filho está sentindo muita falta do professor e por isso não está conseguindo fazer. É claro que todo mundo está sentindo falta de tudo, né? Dos amigos, dos momentos que a gente passava junto, das atividades, dos professores. Esses momentos são insubstituíveis. É insubstituível isso. Mas a gente está tentando fazer de uma forma suave para que ninguém seja prejudicado. Então, tente ter paciência com as crianças para que elas consigam fazer dentro do tempo delas. Amanda, eu vou dar uma paradinha aqui nas nossas perguntas que os pais já tinham enviado para ver se tem alguma pergunta que alguém que entrou aqui já fez. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem bastante gente. Eu não sei se eu vou conseguir muito. A mãe falou assim: tenho me esforçado muito para realizar diariamente sem estressar a criança. Isso também é muito importante. A gente envia as atividades, se a gente enviar lá 3, 4, como a gente já falou anteriormente, ah, meu filho só fez 2, não tem problema, faz o que ele aguentar, não estressa, até porque a gente já está estressado também. Então, a gente vai se estressar, a criança vai se estressar também. Então, assim, faz o que der. Amanhã, tenta de novo. Eu sei que vão ser mais atividades enviadas, mas vai fazendo aos poucos, não precisa fazer um turbilhão de atividades, tudo de uma vez, tá? Isso também é muito importante. Criar rotina, isso também é muito importante. A criança tem um lugar para sentar, para realizar as atividades, ter um horário. A gente está tentando, na medida do possível, estar enviando as atividades dentro do horário de aula. Então, eu tenho pais que colocam uniforme, eu acho muito legal, né? Para a criança não perder aquele vínculo com a escola. Bota uniforme, bota laço na cabeça da criança, manda foto pra gente, manda vídeo. E aí
para a criança não perder aquele costume. Isso também é muito legal, é bem interessante, sim. Deixa eu ver mais alguma coisa. Pessoal aí. Boa tarde, é muito válido live. Amanda, tá vendo, né? Ai, Jesus. Gostaria de saber quando vai ter uma live para o ensino fundamental com a coordenadora. A gente vai fazer a próxima da educação infantil, desculpa, da alfabetização, né? Vai ser na quarta-feira às 18 horas. As próximas a gente vai divulgando aqui para vocês, mas é complicado para a gente que não está acostumada a fazer esse tipo de usar essa tecnologia, né? Embora a gente vai usar com mais frequência, mas a gente vai fazer sim, tá? Pode deixar que a gente já tá aí, já tem um roteiro aí. Se o pior das hipóteses, as aulas não voltarem, como será feita essa avaliação? Então, as aulas vão voltar. A gente está acompanhando aí no mundo inteiro que as aulas voltam, né? Alguns países demoram mais, outros menos. Mas o secretário de Educação, a nossa inspetora escolar, está sempre em contato com a gente. A gente já mandou um plano de ação pedagógico para a Secretaria de Educação, o que a gente estava fazendo, né, com essas crianças do ensino fundamental. Já foi enviado tudo para eles, vocês podem ficar tranquilos. Mas a gente confia que nós vamos voltar sim, até porque todos os países que já estão voltando, né, aos poucos, mas estão voltando, e essa avaliação vai ser feita nesse retorno às aulas, principalmente com as turmas do pré-1 e pré-2. O pré-2 é a pré-alfabetização, né? Então os pais precisam se envolver mais, fazer as atividades sim, procurar a gente se tiver dúvida, para ter esse apoio aí nesse período que a gente está fora, tá? Para fazer uma boa alfabetização, né? A gente costuma falar isso. Vamos lá. A gente está vendo também, gente, uma coisa muito legal, os pais, né? Que às vezes não eram tão presentes na escola. A mãe que ia mais, a avó, né? A tia, às vezes, mas os pais, homens, não eram tão presentes na vida da criança. E às vezes os pais agora estão em casa, e eles estão vendo essa necessidade, estão preocupados com as crianças. Tá na hora, vai começar a aula. Olha, mãe, chegou a atividade aqui pelo WhatsApp, vamos fazer? Então, a gente está vendo também esse engajamento. Então, é bem legal, porque a gente tinha pais, gente, por incrível que pareça, e a Amanda não me deixa mentir, que não conhecia, não sabia a turma que o filho estava, não sabia o que o filho estava aprendendo, não sabia o nome da professora, quem é a professora. E nesse momento que eles estão recebendo pelo WhatsApp as atividades, eles estão vendo a carinha da professora, né? Sabendo como é que é. Então, assim, isso também está sendo um ponto positivo para a gente nesse período aí, né, de isolamento. O ideal para cada família é criar a sua rotina na medida do possível, porém sem cobranças. Isso aí a gente já falou também. Amanda, sou sua fã. Aí a Amanda já tem fã. Vamos fazer mais lives. A gente está confiando muito, né? A Ítala falou aqui, essa fase ruim vai passar e as crianças voltarão com tudo. Nós também, com um gás como a gente nunca teve na vida, né? E eu espero isso o mais breve possível. Bom, vamos continuar aqui. Mães e pais têm ficado ansiosos, né, Amanda, por não conseguir acompanhar e dar esse homeschool em casa, né? Ou não conseguir fazer isso de forma satisfatória. Como lidar com essa ansiedade? Tem que ter calma, né? Tem que ter muita calma, paciência. Assim, Lu, não tem uma fórmula, né? Não tem uma receita. Assim, cada um vai tentar fazer da melhor maneira, de acordo com a sua dinâmica. Eu acho muito válido ver as preferências da criança. Então, assim, se meu filho gosta muito de futebol, ele gosta dos jogadores, ele conhece todos os jogadores, os times. Então, vamos, de repente, incentivar. Se na série do meu filho a gente está trabalhando as cores, vamos trabalhar as cores do time que ele gosta. Quais são as cores? Você reforça de uma forma positiva e ele vai vibrar. Se meu filho gosta de culinária, então
de repente a professora lançou a letrinha B. E a gente pode optar, vamos fazer bolo, biscoito, brigadeiro e inserir esses nomes nessa rotina. Colocar o nome escrito para a criança visualizar. Isso é muito importante. Esses reforços são importantes visuais para a criança saber. E aí ela não só vai conhecer a palavra biscoito, como vai experimentar e o melhor, vai fazer com a família. Então, assim, a gente pode aproveitar desse momento para fazer uma forma inesquecível da questão da aprendizagem da criança. Ela vai carregar isso para sempre, que em determinado momento, a mãe, o pai, ou seja lá quem for, a avó, quem fica com a criança, participou, brincou, fez comidinha, fez seja lá o que for. Então, assim, marca muito. Então, assim, tentem ver as preferências da criança. Ah, gosta de dançar, gosta... do que meu filho gosta? E ninguém melhor do que nós, pais, para identificar as preferências e tentar adequar o que nós estamos recebendo de conteúdo para o que o nosso filho gosta de fazer. E assim, Amanda, na escola também a gente nunca lançou um conteúdo diretamente. Vamos lá, letrinha A, vamos lá, vamos cobrir, vamos fazer e acontecer. Não, a gente vai para o pátio, a professora planta bananeira, gente, em sala de aula, faz vídeo, mostra vídeo, contação de história, fantoche. Então, para chegar à letrinha tal... tem vários processos antes disso, né? Isso também é uma coisa legal para se falar. Então, você é igual a Amanda falou, a letra B. Então, a letra B, vamos lá. Bolo, começa com que letra mesmo? Vamos lá para a cozinha. A gente também usa a nossa cozinha experimental para a gente estar também fazendo questões de medidas, quantidades e trabalhar também as palavras, né? De acordo com o que está sendo dado naquele conteúdo. Sempre de forma lúdica. A gente, quando manda as atividades, a gente está mandando a atividade ali, pá. Mas vocês usem a criatividade de vocês. Não necessariamente precisa seguir aquele roteiro. Vocês precisam, a gente mandou que precisa fazer a página 20. Então, a página 20 fala da letrinha B. Então, o que a gente pode inventar da letrinha B? A professora está sempre falando o que pode ser feito, né? Dando dicas. Mas vocês podem inventar qualquer coisa que vocês queiram fazer com os seus filhos em casa. E esse vínculo usar também... criatividade. E esse vínculo que a Amanda falou, ele é muito importante. Por que a gente manteve essas atividades? Sempre a gente pede para a professora fazer um vídeo para que a criança possa assistir a professora, ver a professora. As professoras estão se reinventando. Eu quero deixar aqui o meu coração, faz Amanda também, o coração para a nossa equipe de professores que estão se dedicando ao máximo. A gente tem professoras que nunca fizeram isso na vida, nem quando a gente pedia para qualquer coisa, muitas das professoras eram muito tímidas. A gente sabe que tem umas que estão tirando de letra, né? Estão fazendo e acontecendo, como já fazem em sala de aula, todas fazem acontecer em sala de aula, e agora elas estão fazendo acontecer aqui, direto para um celular, falando para um celular, sem ter aquela troca de olhar com o aluno, né? Sem ter aquela interação que é muito importante. Então, eu quero deixar aqui, de antemão, a gente já vai para meia hora de live, eu quero deixar aqui a minha gratidão, o meu carinho como diretora da escola, responsável por todas vocês, que eu tenho um carinho muito grande, eu tenho uma equipe muito boa comigo, de muito tempo, a Amanda também está comigo há muito tempo, a gente tem uma amizade enorme. Então, assim, eu tenho pessoas que vestem a camisa do SEAS e isso me deixa muito orgulhosa mesmo. Tá? Isso a gente consegue passar, né? Os pais, quando chegam na escola, gostam da escola, se sentem acolhidos. Então, isso é o que a gente tem aí, tem nos motivado, né? A gente já passamos por várias situações, não vou citar, mas já passamos por N situações. Passamos também por situações boas, gostosas de ouvir também, né? Mas o desafio de educar é esse, né? A gente está aí nesse desafio aí que não é fácil, ainda mais nesse momento que a gente está passando, né? Então, vamos lá. Quais são as estratégias interessantes para envolver a criança no ensino em casa? A gente já falou isso aqui,
né? De usar a criatividade, usar a ludicidade, né, Amanda? Então, brincar, né? Educação infantil tem que brincar. Tem criança em casa, tem que fazer brincadeira, porque a gente aprende brincando. E assim, não dá para substituir. Não é para esse momento em casa de atividade ser ruim, nem para a família, nem para as crianças. Então, assim, você até colocou, Lu, que a gente sempre faz alguma coisa na sala antes de lançar um conteúdo. Algumas professoras também mantêm dessa forma pelo WhatsApp. Sempre manda um vídeo, uma musiquinha, uma história relacionada àquele conteúdo, para facilitar também essa questão da família, né? A gente sabe que os pais, muitos, não têm essa didática, né? Ou tempo, às vezes, para procurar. Hoje a gente tem um acesso muito fácil pela internet, né? Hoje você joga lá no Google, né? Eu vejo pela minha filha de 5 anos que quando ela quer saber alguma coisa, ela vai lá, aperta o microfone e fala Google e pergunta para ele. Então, assim, a gente pode utilizar essas ferramentas também para nos ajudar. Eu vejo que tem pais super dedicados que mandam assim, a gente pede para fazer determinada atividade e a mãe e o pai super criativos, incrementam a atividade, fica até muito melhor, supera as nossas expectativas. Então, parabéns para esses pais que estão conseguindo aproveitar esse momento e torná-lo assim divertido para a criança. E se a criança participa da confecção desses joguinhos, dessa atividade, ela vai curtir demais, vai cuidar e assim, muito obrigado mesmo por essa parceria, né? A gente precisa cada vez mais estar engajado. Agora, reforçando também, Lu, nós estamos sempre atendendo pelo WhatsApp. Não conseguiu fazer alguma atividade, não entendeu qual era a proposta do livro, entre em contato com a gente, que a gente está aqui realmente para dar esse feedback, para dar esse retorno para vocês, para que a gente consiga fazer todas as atividades. Isso. Outra pergunta que deixaram lá na caixinha foi: filhos com idades diferentes e, consequentemente, em séries distintas. Como proceder? A gente tem irmão na escola, né? Irmã que está em uma série mesmo da educação infantil, mas uma está lá no maternal baby, está lá no maternal e outro já está lá no pré-2. Como que os pais com 2 crianças em casa, né? Eu também tenho 2 filhos que estão com aulas online. Como é que a gente consegue lidar com isso aí, né? Ajudar os pais aí dessa forma. Não precisa se descabelar, né? Vamos com calma. Primeira coisa, né? E já imagino que com 2 crianças em casa, né, sem poder sair para fazer atividade, já deve ser difícil só por isso, né? Estar 2 meses em casa direto. Então, vamos lá, algumas sugestões, né, que a gente também não sabe, porque cada criança é uma criança, cada família se comporta de um jeito, então não tem um método, você vai fazer isso e vai dar certo, se você seguir esse passo a passo. São sugestões, né? Então, assim, vale a pena? Geralmente, tende a criança que é menor querer imitar o irmão mais velho. Então, se a criança menor gosta de imitar o irmão mais velho, vamos colocar os 2 para fazer. A professora lançou a letra G do mais velho e ele tem que fazer a letrinha. Então, enquanto ele está exercitando ali, eu posso fazer uma atividade da letra G para o menor assim, simples, tá? Só com papel e caneta. Coloca ali gato, desenha um gato. Vamos pintar o gatinho da letra G do dever do irmãozinho? E aí colocar a criança para interagir. Fizemos o gatinho, vamos brincar de gatinho, vamos brincar de mímica, fazer alguma coisa nesse sentido. E é uma das opções. Mas aí você vai falar: não, meu filho não fica sentado para fazer com o irmão está fazendo dever, ele quer rasgar a folha do livro, quer pegar o lápis, a borracha. É impossível. Pode ser. Então, se nessa casa tem mais de um adulto, mais de um responsável, também dá para tentar, nesse momento, enquanto você faz a atividade com uma criança, o outro responsável ficar com a outra criança, para que essa não atrapalhe o irmão a fazer a atividade. Ou não tem ninguém,
né? Não tem, é eu e eu mesma, só a mãe ali, e não sabe o que fazer. Você tem a opção também de repente, a criança tem a soneca. Aí ela dormiu, você aproveita aquele momento e faz atividade com a outra. Mas assim, Lu, são sugestões. Não tem assim um modelo único que se você fizer, você vai conseguir, vai ser assim do jeito que eu estou falando. Não, então assim, cada um vai de repente encontrar o seu jeito, o jeito da sua família, dos seus filhos. E assim, conseguiu, compartilha com a gente, dá dicas pra gente, ó, meninas, ó, consegui fazer assim, né? De repente divulguem que é mais uma possibilidade para quem tem esse mesmo problema e não sabe o que fazer. Então a gente está aí para se ajudar. Não pode se desesperar e não pode, em Não. momento algum, largar, né? Maneira de dizer, deixar a outra criança sem fazer a atividade que foi proposta. A educação infantil, a gente sabe que tudo é uma etapa, né? A gente tem a etapa de 2 aninhos, de 1 aninho, de 2 aninhos, 3 aninhos, 4 e 5. Né? E aí, todas essas etapas, a gente faz sempre revisões, né? A gente vem revisando, revisa a matéria que foi dada, chega, aí a gente avança mais um pouquinho, aí no próximo ano a gente revisa novamente, e avança mais um pouquinho, e aí são as etapas. Então, cada etapa da educação infantil, ela é importantíssima para o desenvolvimento futuro. Né? Todo mundo fala, quem tem uma boa base, o ensino é fundamental. Então, quem chega lá na alfabetização, a tia Beth está aí, não me deixa mentir, quem fez um bom pré-1, um bom maternal, um bom pré-2, vai chegar muito bem na alfabetização. A gente tem casos, a gente já tem 19 anos de história, então nós temos casos já de muito tempo de aluno que chegava no primeiro ano lendo tudo. Né? A gente não tem aquela, vamos ler no pré-2, não é isso, óbvio que não. Mas a gente teve já vários casos, várias crianças que chegaram na alfabetização já lendo, já conseguindo formar palavras, só faltava a gente dar aquele empurrãozinho para deslanchar. Né? Então, assim, são etapas importantes e a gente não pode deixar de fazer com os nossos filhos. Eu sei que é muito difícil, principalmente quem tem criança pequena, a criança não para um minuto, né? Então, assim, mais uma dica, bota ela no colo, a menor no colo, tenta entreter ela com alguma coisa enquanto você está fazendo com a maior, ou vice-versa. Enfim, se ajudar, né? Tentar fazer. Eu acho que o mais interessante disso é tentar fazer e não deixar de fazer. Né? Eu só consegui fazer uma, tá ótimo. Tá ótimo, né? Nesse momento a gente sabe que os conteúdos eles estão sendo adaptados, né? A gente não está fazendo os envios das atividades, não são da mesma forma que a professora aplicaria em sala de aula, é muito mais extenso. A gente tem 4 horas e meia com a criança dentro de sala de aula. Então a gente tem como explorar muito isso, mas a gente está tentando dar uma reduzida nessa atividade para que os pais também não fiquem sobrecarregados, né? Com muito conteúdo, porque todo dia a gente envia atividade, né? Vamos lá. Como na educação infantil a gente não tem uma plataforma, né? A gente não está dando aula online, até porque a gente sabe que nem é permitido, né, essa questão de aula online, como já foi permitido a partir do 1º ano. E quais são os objetivos dessas atividades serem enviadas? O porquê que a gente está enviando essas atividades para a criança fazer em casa todo dia? Fala, eu já sei, mas fala aí um pouquinho para eu não ficar só falando aqui. Então, mais essa questão da aproximação mesmo da criança com a escola, no caso dos pais, também com a escola, da família, é esse vínculo que a gente não pode abandonar. E assim, essa questão do convívio da criança ver a professora, né? Eu até já citei algumas professoras que fazem vídeos como se estivessem realmente na sala de aula. Vem, traz aqui pra tia e tudo mais, assim. Isso é muito interessante, né? As crianças conseguem se imaginar naquele momento que elas estariam vivendo se estivesse na escola. Então, assim, não dá para não fazer, né? Esse vídeo é muito legal, que a gente manda, as crianças adoram. Os pais pedem, né? Não, tem que mandar mais, manda mais vídeo. Pelos pais tinham 2, 3, 5, manda só vídeo, não precisa mandar o livro. Só vídeo tá bom a beça.
Só que nem dá, né, gente, para fazer só vídeo. O que que acontece? Os professores também estão em casa, Lu, sem os recursos todos que nós temos na escola. E isso também é muito importante, relembrar. E a questão de cada professor. Eu tenho uma professora que adora fazer vídeo e que ela produz para uma aula 2 vídeos, entende? Então, assim, já tenho professoras que são super tímidas e que elas estão, né, vencendo, né, cada dia um desafio, porque é difícil para elas lidar com a câmera, lidar com o celular, né, fazer esse vídeo, essa exposição para elas é assim, realmente um divisor de águas esse momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que no retorno essas professoras vão estar muito mais soltas, muito mais descontraídas, porque elas estão precisando realmente vivenciar uma experiência diferente. Então, assim, esses vídeos que a gente manda para os pais, que a gente pede para que coloque para a criança assistir, e alguns pais falam que a criança só quer assistir aquele vídeo, né? Não, coloca de Várias novo e vezes, fica com o vídeo. várias vezes. Isso, mesmo vídeo da tia. Então, assim, é para manter isso, gente. Esse carinho, esse vínculo, esse afeto. A gente não quer se distanciar. Então, assim, mesmo sendo o WhatsApp, é uma ferramenta tecnológica, mas a gente quer demonstrar sentimentos. E o vídeo, né, a nossa expressão, o nosso gestual, isso tudo mostra para a criança e isso é bem interessante, é bem legal. Então a gente manda sim os vídeos para tentar manter essa aproximação, esse carinho. Esse vínculo, né? Como a gente já falou lá no começo, por que que a gente está mandando essas atividades? Para justamente a gente continuar com esse vínculo que a gente tinha. A nossa escola é uma escola onde os pais podem ter acesso a qualquer momento do dia. A gente nunca agendou uma visita, a gente nunca trabalhou dessa maneira, a gente nunca preparou a escola para estar recebendo ninguém. A escola sempre esteve aberta para todo mundo. O pai que quiser ir lá, eles vão ser atendidos, né? Então, assim, a nossa escola é sempre de portas abertas, né? A gente nunca fez, como eu falei, né, a questão da visitação marcada e tal. Então, assim, esse vínculo que os pais tinham de toda hora estar indo lá na escola, falar com a gente, dar beijinho, né? Isso a gente está sentindo falta também. As professoras, as crianças estão sentindo muita falta desse vínculo. Então, para a gente não perder, a gente sabe que é tudo tecnológico, mas a gente sabe que pode sim continuar esse vínculo. Quando a gente voltar, a gente já fez 2 meses, né? A gente não está tendo aula a partir do dia 16 em diante, a gente não teve aula de março. E 16 de maio já foi. Então já estamos aí em 60 dias afastados. Mais do que qualquer férias escolares a gente está vivendo, né? Então, quando tudo voltar, a criança, será que vai reconhecer a professora, né? Então, assim, a gente tem que continuar mantendo esse vínculo, sim. Ele é muito importante, por isso que a gente continua enviando essas atividades, tá? Amanda, as perguntas que já tinham sido enviadas para a gente já foram 11 perguntas, então vamos tentar ver aqui agora alguém, deixa eu ver. Ah, gente, outra coisa, a gente também já vai fazer uma live depois da alfabetização, em relação a inglês, porque a nossa escola é bilíngue, né? E aí a gente sempre também está enviando, as crianças têm 5 tempos de inglês, então a gente está enviando atividades de inglês, a gente sabe da dificuldade do inglês, né? Que é difícil realmente fazer com a criança em casa, mas a gente também vai discutir isso também em live aqui para vocês, tá? Eu vou estar convidando uma professora para estar fazendo essa live comigo, tá? Vamos lá, não tem receita de bolo, não tem receita. Cada um faz da maneira que achar melhor e tentar ajudar seu filho, que o mais importante disso é a gente ajudar o nosso filho, né? Tem que se adaptar no seu dia a dia. O feedback dos pais é importante, muito. Vamos lá, tinha uma pergunta aqui que pulou.
Para não perder vínculo, meu filho faz pergunta para a tia no vídeo. Isso é muito legal, a gente tem recebido muito. A professora fala, e aí, já foi lá buscar, sei lá, o tomate? Aí a criança, tia, já cheguei com tomate. A criança interage, né, com a tela. Isso a gente também já tem recebido, é muito legal essa troca, né? Isso que é importante no vídeo. E sairemos mais fortes, com certeza. Que a gente está se reinventando. Botem perguntas, gente. Todo mundo falando saudade, saudade. Eu quero pergunta, não quero saudade. Vou tirar dúvida, falta 15 minutos. Oi, Pauline. Pauline foi nossa professora. Beijo, Pauline! Saudade. Pauline tá aí nessa agora. Ela também tem uma escola. Muito, muito gratificante pra gente tudo isso. Vamos ver, vamos ver. A gente vai tentar fazer uma live também com o tio Fábio, que as crianças gostam muito das aulas Vão dele. adorar essa live, vai ser a mais aguardada. A gente vai fazer também uma com a tia Gabi, que está aí online, de psicomotricidade. A gente também vai estar fazendo. Com o fundamental, como eu já falei, a gente já tem a próxima aí, que é o primeiro ano, na quarta-feira, às 6 horas da tarde, tá? Bom, então vamos lá. A gente já pode seguir para as partes finais aqui, Amanda. Porque o povo só tá elogiando a gente, não tem ninguém fazendo pergunta. Ui, coisa boa! Mal É. sabe que eu estava super nervosa aqui. Todo mundo, né? A gente não tá acostumada com isso e é tudo muito novo pra gente, mesmo a gente já tendo uma rede social bem forte, mas essa coisa do ao vivo, de vídeo, é tudo muito novo para todo mundo. A Érica já falou live de inglês, ansiosa. Isso aí, Érica. Live de inglês, temos que fazer. Bom, veio uma pergunta. Como as famílias podem tirar vantagens e benefícios nesse tempo? Quer responder, Amanda? Posso, no sentido de que, assim, é o momento que todas as famílias pediam sempre, né? Tempo com seus filhos, e é o que nós estamos tendo. Tempo com a nossa família, né? Assim, aproveitar para estar mais presente na vida da criança, que às vezes o nosso trabalho, o dia a dia, não permite que a gente esteja tão presente. Tem criança que às vezes ficava na escola muito tempo e hoje está esse tempo em casa, podendo aproveitar da companhia da família, e isso é muito importante. Esse eu acho que é o único benefício, é de você estar com a sua família em casa e poder aproveitar esse tempo com a sua família, né? Fortalecer os vínculos de vocês, entre vocês. Então, eu acredito que é, assim, a maior vantagem, porque nas demais, assim, né, a gente sente falta de tudo, né? De ir a uma praia, a um shopping, ir à escola, mas assim, a oportunidade que a gente tem hoje de conhecer o filho que nós temos em casa, né, de participar mais, de interagir, de descobrir coisas com eles, isso é muito importante e isso é sim uma vantagem. Sempre falava, né? Eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. A gente tem, como a gente trabalha com creche lá também, a gente tem crianças que ficam com a gente lá há muito tempo. E o pai, eu não consigo fazer atividade, eu não consigo, não tenho tempo, né? E agora tem que tirar um tempinho, alguns que estão trabalhando ainda, mesmo que em casa, eles têm que tirar um tempinho para estar realizando essas atividades com a criança. É muito importante, gente. Não deixa de ajudar seu filho, de perguntar como é que tá, se ele for do fundamental, como é que tá, como é que foram as provas, nós fizemos as avaliações, foi um desafio muito grande, mas deu muito certo, graças a Deus. As aulas online têm dado muito certo, a gente sempre acompanha diariamente tudo que está acontecendo, então os pais estão se envolvendo sim. Então, essa parceria, essa troca está sendo assim muito importante. A gente está vivendo um momento difícil, mas que eu tenho 90% de pais que estão com a gente, né, nessa batalha, que não é fácil para ninguém, mas a gente está aí em pé, de pé por enquanto, mas a gente está tentando aí
da melhor maneira possível para todos. A gente tem aqui, acredito que essa pergunta cabe aos pais como reflexão para eles. Espera aí que eu não vi a pergunta. Qual é a pergunta, gente? Não vi aqui. Quando vamos ter resultado das avaliações? Então, as avaliações do fundamental, embora essa live não seja do fundamental, tá? É da educação infantil. Então, é o fundamental entrando aí. A gente já realizou as avaliações. Tivemos resultados satisfatórios, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Mas a gente está lançando essas notas no sistema. E caso a gente não trabalha com recuperação paralela lá na escola, a gente só trabalha com recuperação final. Mas se alguma criança tiver alguma dificuldade, tiver nota vermelha nesse período, a professora vai chamar esses pais e quando a gente voltar, a gente vai estar fazendo essa recuperação com essas crianças. Tá? Então, vocês podem ficar despreocupados. A gente também vai fazer essa avaliação diagnóstica quando a gente estiver voltando com os alunos também do fundamental, não vai ser só educação infantil, tá? Para a gente saber o que eles conseguiram aprender, o que foi absorvido e o que não, tá? Então, vocês podem ficar despreocupados. A gente vai falar e vai já mandar direto o boletim para vocês, tá? Quem é do fundamental. Nada se compara com as aulas presenciais, com certeza. Porém, participar tão de pertinho da criação dos seus filhos está fazendo e fará toda a diferença na vida dessas crianças. É o Léo, mas é a Lili que está falando, não é o Léo. Tá bom, ela já deixou claro que não é o Léo, que é a Lili. Ai, ai. Então vamos lá, Amanda. Nós temos 9 minutos para a gente encerrar. Eu queria que você desse as suas considerações finais aí, o que você tem para deixar para os pais nesse momento aí. Ai, gente, primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer primeiramente a nossa equipe, as professoras que estão assim super engajadas, são nossas parceiras e que assim, sem elas a gente não ia dar conta de fazer tudo isso. Então, eu tenho professoras, né? Agora eu tô com mais uma professora com diagnóstico de Covid-19. Então, assim, a primeira já se recuperou, já está bem. Essa, né, a tia Thalita ainda não tá legal, né? Precisa de um cuidado maior. Força aí, tia Thalita, vai dar tudo certo. Então, assim, eu agradeço demais, né, as professoras que estão sempre interessadas, buscando, pedindo, né, realmente ajuda, ansiosas também para estar com a gente. Quero agradecer também aos pais, às famílias, né, que estão aí abraçando a gente nesse momento em que a gente realmente precisa de apoio. A gente não manda as atividades para casa porque a gente quer mandar apenas, né? A gente não está em casa nesse momento porque a gente simplesmente quer, né? São ordens e assim é pela nossa segurança, pela segurança das pessoas que a gente ama, né? Já tiveram casos de pessoas, né, de familiares de alunos da nossa escola que já perderam alguém por conta do Covid-19, então assim, a gente sabe que emocionalmente falando, as nossas famílias assim estão um pouco debilitadas, a gente fica triste, a gente fica, né, a gente sente, a gente se solidariza com a dor do outro. Então assim, eu agradeço a todo mundo e estou morrendo de saudades. Quero mandar um beijo para todo mundo que aproveitou com a gente aqui a live, que tirou um pouco das suas dúvidas. Caso não tenha tirado, tenha mais algumas questões, pode mandar as perguntas para a gente, pode mandar pelo WhatsApp também, que a gente vai estar respondendo todo mundo com muito carinho. A gente hoje só atende pelo WhatsApp, então eu peço também paciência, porque são muitos pais e a gente tem que responder um de cada vez. Então, nem sempre, eu mandei a mensagem para a escola agora, a escola não me deu retorno naquele momento. É porque a gente está dando retorno para muitos pais simultaneamente. Então, eu peço também um pouquinho de paciência, peço para que se cuidem, fiquem em casa e em breve, se Deus quiser, estaremos juntos, né, para poder matar as saudades, fazer uma grande festa. Um grande beijo para todo mundo, Lu. E muito obrigada, Lu, pela oportunidade, pela live. Eu adorei. Estava muito nervosa, mas superei. Não morreu. Podemos fazer mais. Gostou. E é isso, gente. Muito obrigada. Então, gente, eu também quero agradecer
Nós conseguimos aí atingir 45 a 50 pessoas e eu estou muito feliz por essa live nesse domingo, que não foi uma live de festa, de dança, né, como foi a primeira, foi mesmo de aprendizado, de troca, né, de tirar dúvidas. Isso também foi muito interessante, muito legal, esse público aí acompanhando a gente. Eu também quero deixar aqui toda a minha gratidão, meu carinho pela minha equipe de professores, minha equipe administrativa, que a gente está trabalhando mesmo com carga horária reduzida, mas a gente está indo trabalhar, né? Eu estou indo trabalhar todos os dias, não estou em casa, não estou na piscina, não estou na praia, nem na academia, mas eu estou lá todos os dias para atender da melhor maneira possível, tá? Quero também que todos os pais que estão assistindo a gente, todos os familiares, que todos estejam bem, com saúde, que isso que é o mais importante, se cuidem, né? Quem pode ficar em casa fica, quem não pode tem que trabalhar, vamos trabalhar com todos os cuidados, né? Protegendo as pessoas que a gente ama, tá? Quero agradecer aqui todo mundo que está na live falando aqui, que ama a gente, que meu filho estuda com vocês. Não esquece do print da live. Essa live vai ficar salva lá no IGTV. Então, os pais que não puderam entrar hoje, agora, nesse momento, né, podem depois acessar, podem fazer pergunta, deixar a pergunta lá no vídeo, tá? Que aí vocês também... A gente vai tirar essas dúvidas de vocês. Só se tem mais alguma coisa aqui, algumas coisas. Pererê, pererê. Falar da unidade 2, a Amanda ela é coordenadora da unidade 1, né? A gente tem também a tia Angélica, que é a coordenadora da 2, mas a gente está sempre em sintonia, a gente faz as mesmas coisas, tem os mesmos pensamentos. Então, o que acontece na 1, acontece na 2, tá, gente? Então, vocês podem também ficar despreocupadas. Tem que dar o print da live. Eu não sei fazer isso, gente. Ai, meu Deus. Dá o print aí pra gente da live. Vamos sorrir, Amanda. Sorriso. Daí, gente, print. Eu não sei fazer isso ao mesmo tempo. Foi? Agora tem que cantar. Deus me livre, gente. Se eu cantar, se eu cantar aqui, vai todo mundo embora. Vocês não têm noção. A Amanda canta. Ela canta. Não me faça passar essa vergonha. Deus me livre, gente, cantar. Deus me livre. O Fábio falou que conseguiu printar, então tá bom. Então tá, gente. Então é isso, obrigada pela participação de todos. Fiquem com Deus. E na quarta-feira a gente tem outro encontro, às 6 horas, com dúvidas. Vocês podem, eu vou abrir a caixinha de pergunta no Instagram. A partir de amanhã, vocês podem deixar as suas perguntas para alfabetização, né? Que a gente sabe que é um desafio muito grande trabalhar com alfabetização, principalmente à distância, tá? Então, um beijo no coração de todos vocês. Não dá nem vontade de sair, todo mundo falando que ama a gente aqui, não dá vontade de sair. Ai, que coisa boa. Não é? Pois é. Isso é para quem está assistindo. Tá. Então tá, gente. Um beijo. Eu vou terminar aqui para poder deixar essa live salva, tá? Um beijo no coração de todos. Beijo.